E aí, gente, nós vamos começar esse vídeo com dois dados lamentáveis sobre o Brasil. Primeiro é que nós ocupamos a vergonhosa segunda posição no ranking da exploração sexual de crianças e adolescentes. E o segundo é que nós convivemos com o número de 500 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes por ano. E aí, vamos conversar sobre esse tema? Antes de começar, eu preciso dizer que o YouTube está mudando o algoritmo aqui. E seria muito importante que você verificasse se continua inscrito no nosso canal. Vejam o vídeo, compartilhe se esse tema for relevante para você. Não esqueça de curtir. Hoje é 18 de maio de 2021. E a gente precisa vir falar aqui sobre um tema, precisa se redobrar nesse momento, em razão da pandemia e do que ela trouxe como consequência para a nossa vida social. E eu estou falando do isolamento social. Isso, da recomendação que a OMS faz de que nós fiquemos em casa para barrar a proliferação do vírus. Porém, infelizmente, de acordo com dados mundiais, o isolamento tem provocado um risco muito grande para as nossas crianças e adolescentes. Sabem por quê? Porque esse não é um dado só do Brasil. E nós vamos falar sobre o Brasil aqui, mas esse é um dado mundial. Aquela violência doméstica sobre a qual nós falamos a semana passada tem um desdobramento ainda mais maléfico, mais difícil da gente lidar, que é saber que, à medida que as nossas crianças precisaram ficar em casa, em razão das escolas estarem fechadas, aumentaram o número de casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Imaginem vocês que, para além desse cenário absurdo pelo qual o nosso país está passando, ficar em casa, que é uma medida de segurança para a manutenção da vida, da nossa vida pessoal e da saúde da população, representa um risco para mulheres e para crianças e adolescentes. Isso significa que ficar em casa representa uma ameaça à integridade e à vida de mulheres, de crianças e de adolescentes. Ao longo da história, nós temos inúmeros casos que evidenciam a maneira inadequada com que a gente lidava com a infância. Isso vem mudando há muito pouco tempo. Porém, a vigilância e a atenção à infância, ela precisa ser um compromisso de todos. O meu, o seu, a sociedade civil organizada, a imprensa, o sistema de proteção dos direitos da criança. Se o Brasil já vinha e vem com números que são vergonhosos no que diz respeito ao abuso dos direitos das crianças, a pandemia evidenciou isso ainda mais. Sobretudo porque a escola, quando a gente fala em enfrentamento ao abuso e à violência sexual contra crianças e adolescentes, a escola, como ambiente social, ela é fundamental, porque é lá que a gente tem o diagnóstico de situações que professoras e professores observam comportamento diferente entre as crianças e que, a partir daí, de acordo com o ECA, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 45 diz o professor ou professora tem a obrigação de levar os casos em que haja a suspeita de que a criança está sofrendo algum tipo de abuso psicológico, sexual ou agressão propriamente dita, ele tem o dever de fazer a denúncia aos órgãos de proteção. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento em que as crianças elas estão dentro de casa. E aí nós temos dentro de casa a ameaça às nossas crianças e aos direitos delas, uma vez que as estatísticas também mostram que, infelizmente, os agressores geralmente são pessoas próximas às crianças ou os seus parentes. Eu sei que esse é um tema duro, é um tema difícil da gente conseguir digerir, mas só há um caminho da gente conseguir barrar esses abusos com relação às nossas crianças. É o enfrentamento. Por isso, existe o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente não deve adotar essa postura somente no dia de hoje, somente no 18 de maio. É preciso estar com um processo de atenção e de monitoramento diário, porque a gente precisa combater essa que é mais uma mazela brasileira. Agora, eu não posso falar sobre o aumento desses índices
sem fazer uma referência direta à maneira como o governo ou o desgoverno federal vem tratando a pandemia no Brasil. A falta de gestão com relação à pandemia tem provocado tragédias silenciosas no Brasil. O fechamento das escolas e o aumento de violência doméstica, seja ele contra mulheres, contra crianças ou contra adolescentes, é mais um dado que evidencia o quanto tem sido maléfica a falta de ação governamental no combate à pandemia e como isso tem trazido consequências em todas as áreas da nossa sociedade que são extremamente perversas. E quando a gente pensa em perversidade contra crianças e adolescentes, isso nos indigna ainda mais. Nós temos ONGs que tratam desse tema no mundo inteiro. Nós temos entidades, nós temos um sistema protetivo no Brasil e é importantíssimo que todos nós estejamos atentos a esses sinais. Existem alguns procedimentos ou existem algumas situações em que a gente precisa muito evidenciar no trato com as nossas crianças, as crianças das nossas famílias, os filhos e filhas das nossas amigas, as nossas crianças parentes em geral. Primeiro, é o respeito a toda e qualquer manifestação infantil. Qualquer incômodo, não é normal uma criança ter medo de um adulto. É muito importante a gente atentar aos pequenos gestos, às movimentações corporais. Outra é que no nosso cotidiano, na maneira como a gente lida com as nossas crianças, a gente entender que a brincadeira sobre segredo, muitas vezes ela não é positiva. E às vezes a gente faz até sem entender direito como isso pode ser prejudicial. Porque às vezes uma avó, um tio diz, olha, eu vou lhe dar esse chocolate, mas é um segredo, não conte para a mamãe nem para o papai. Gente, criança não pode ter segredo com a mamãe e com o papai. Até porque isso pode ser utilizado mais na frente por alguém que seja um agressor de criança e de adolescente. E ela vai achar que é normal guardar segredos do pai e da mãe. A outra questão, que muitas vezes é um tabu no Brasil, é que a gente precisa conversar com as nossas crianças. Claro que a gente vai ter o cuidado de falar dentro do repertório e da faixa etária de cada uma. A gente vai ter uma maneira de falar com a criança na primeira infância, com a criança no processo de alfabetização, com a criança na segunda etapa da idade infantil, com o pré-adolescente, com o adolescente. Mas sempre entender que essa conversa tem que ser sobre o corpo dela, sobre os cuidados que ela precisa, sobre o entendimento que ela precisa ter sobre o corpo dela. Afinal, é importantíssimo que a gente diga quem pode tocar em determinada parte do corpo da criança. Essa é uma maneira que a gente vai estar criando de protegê-la. Mas tem um recorte que a gente precisa fazer de crianças que estão em ambientes mais vulneráveis, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. E é muito importante que, observado um sinal, qualquer sinal em que a gente perceba que a criança ela está sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência, a gente denuncie. E a gente tenha isso cotidianamente na nossa cabeça. Porque uma sociedade que agride crianças, e eu não vou falar nem sociedade, primeiro, é papel do Estado proteger e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Seria papel do governo federal ter priorizado a educação para que no momento em que a primeira janela da pandemia se abrisse, a prioridade tivesse sido o retorno das nossas crianças à escola. Cada vez que a gente permanece com elas fora da escola, a gente está tendo tragédias silenciosas em todos os níveis acontecendo em nossa sociedade. Mas é muito importante a gente entender que, ao detectar casos de abuso, a gente procure os órgãos de denúncia. E a gente não se prive de fazer a denúncia e de buscar maneiras para que quem comete todo tipo de agressão e abuso contra a criança seja retirado da vida social. Porque uma pessoa que pratica isso não merece viver entre nós.